Remo pode ter reforço voltando para o Baenão depois que uma transação não deu certo. Além disso, também outras especulações vão surgindo e também o presidente Tonhão esclareceu sobre uma suposta procura que o Remo teria feito por um atacante. Além disso, também vamos falar sobre o Campeonato Paraense, porque o Remo, ao que tudo indica, deve disputar o Parazão com um time alternativo. E vamos falar também sobre dois nomes em específico dessas especulações que podem ser ótimos aí para o clube do Remo. Vamos trazer os detalhes agora para você aqui nesse vídeo, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. Bem, vamos falar primeiro sobre uma chegada importante, né, que o Remo vai ter nessa temporada, que é a do preparador físico, né, o Gonçalo Llanos, o argentino que trabalhou, né, no clube do Remo em 2024, ali com o Rodrigo Santana. Ele foi preparador físico, né, do clube do Remo naquele período. Ele agora vai integrar a comissão técnica de Juan Carlos Osório e vai se apresentar aí no Leão Azul no próximo dia 3 de janeiro para comandar a parte física do elenco lá na pré-temporada no CT do Retrô. E eu considero uma contratação muito boa, né? Porque o Gonçalo saiu aqui do Remo deixando saudades. Né? O torcedor azulino lembra muito bem do trabalho dele e ele fazia realmente um trabalho muito legal e merecido esse retorno, que ele possa encaixar bem aí dentro do clube do Remo. Além disso também, vamos falar sobre uma informação que saiu ontem sobre o atacante Daverson, né, que o Remo estaria negociando com o Daverson. Não procede essa informação, o presidente Tonhão se manifestou oficialmente numa matéria publicada no Diário Online, numa matéria escrita pelo Magno Fernandes, onde o presidente Tonhão desmentiu essa informação de que o Daverson teria sido procurado pelo clube do Remo. O Daverson não foi procurado, Tonhão deu aí a sua declaração desmentindo essa informação. Além disso também, vamos falar agora sobre uma contratação que está sendo encaminhada, que é a do zagueiro Marlon, ou Marlon, como queiram chamar. Ele que estava no Ceará, né, um zagueiro experiente, estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, tem ali um perfil físico interessante com relação à questão de liderança também dentro do grupo e também é um zagueiro de boa estatura, disputa muito as bolas aéreas, né, e isso o Remo pode contar bastante aí, principalmente de um companheiro ali ao lado do Klaus para auxiliá-lo nessa função. E o movimento visa fortalecer o setor defensivo do clube do Remo, que precisa muito aí de reforços para esse setor. Inclusive, uma informação que eu trouxe pela parte da manhã, checada e confirmada por meus amigos lá do Rio de Janeiro. Pode colocar aí na imagem o jogador em questão. Tá aí então na imagem para você, Kaique Almeida, gente. O Kaique Almeida deve voltar ao clube do Remo, deve permanecer, melhor dizendo, ao clube do Remo nessa temporada de 2026. O zagueiro que pertence ao Fluminense retornou, né, ao clube das Laranjeiras e estava numa transação aí com o Mirassol. Só que o Fluminense havia negociado, né, ali e essa negociação acabou travando com o clube paulista. E o próprio Kaique Almeida externou ao Fluminense o desejo de não ir para o Mirassol e de continuar no clube do Remo. Essa mudança no cenário aí nos bastidores e uma agilidade do clube do Remo em contactar o Fluminense e falar que ainda interessava o atleta para o Leão, fez com que o desfecho que antes era de uma despedida se tornasse de um retorno, a famosa volta dos que não foram, né? E essa continuidade é vista com bons olhos pela diretoria do clube do Remo, que sabe que precisa se reforçar muito bem para esse setor defensivo. E fora que o Kaique, né, já está acostumado aqui com o clube do Remo, já sabe como é a estrutura, já está ambientado com a cidade, então realmente não seria nenhum problema para o Kaique em permanecer no clube do Remo. Então, na minha opinião, bem acertada essa decisão da diretoria do Remo de permanecer com o Kaique Almeida. Agora volta a imagem aqui para mim. Agora a gente vai falar de dois atletas, e aí eu vou dar o destaque para eles, porque são dois atletas que estão sendo especulados no clube do Remo,
As informações, uma saiu na imprensa de fora e outra foi falada aqui em Belém. A gente vai estar dando crédito, claro, para essas informações. E são dois atletas, são duas possibilidades que podem acontecer dentro do clube do Remo. Claro que vai depender de como que vai estar o mercado, se o mercado vai estar bom ou não aí para o clube do Remo. Bora colocar na imagem aí os atletas em questão. Aí na imagem para vocês, na sua esquerda, o Matheus Pereira, ele que é volante / meio-campista e que foi destaque no Fortaleza em 2025. O jogador não deve permanecer no Leão do Pici para essa temporada de 2026, né? O Fortaleza que acabou sendo rebaixado para a Série B. E de acordo com as informações colocadas no perfil Na Raça Leonina, que é um perfil que cobre ali exclusivamente o Fortaleza, e também com a apuração do jornal O Povo, lá de Fortaleza, o jogador entra na mira do clube do Remo, entra no radar do Leão Azul como uma possibilidade de contratação para a próxima temporada. Só que na situação do Matheus Pereira, o Remo não está sozinho nessa. O Remo estaria disputando aí junto também com o Atlético Paranaense, com o Vitória da Bahia e também com o Coritiba. Além disso também, clubes da Europa e da Ásia monitoram a situação dele e pode ser que algum desses clubes faça uma proposta formal ali para o atleta. O Fortaleza, que reconhece, claro, a qualidade do atleta, mas avalia a permanência como financeiramente inviável. Né? Um jogador que tem qualidade, mas que, pela questão financeira, não iria conseguir se manter lá no Fortaleza. É uma possibilidade real, a gente vai acompanhar de perto, vendo as movimentações envolvendo o Matheus Pereira. Agora, na direita de vocês, o destaque da seleção boliviana, Miguelito. Segundo as informações do Michel Anderson, da Rádio Liberal Mais, o Miguelito, que é o astro da seleção boliviana, ele que marcou o gol da Bolívia na vitória contra o Brasil na última rodada das eliminatórias da Copa, ele pertence ao Santos, mas não deve ficar no Santos. Ele que jogou a temporada de 2025 pelo América Mineiro, né, foi emprestado ao América Mineiro, retornou ao Santos, mas ele não deve permanecer lá no clube santista. E o Remo teria entrado ali na briga para ter o Miguelito. E essa chegada seria uma contratação de impacto, né? Seria uma contratação de peso para o clube do Remo. Lembrando que, para a característica que ele joga, talvez até combine com o Osório pela questão da polivalência, né? Porque o Miguelito é aquele jogador que gosta de jogar solto. Então, vai que, se vingar, se der certo essa contratação, vai que dê certo. Né? Vamos aguardar as movimentações do Leão Azul, o Remo que agora está bem mais agressivo no mercado, buscando contratações, buscando peças, porque vai precisar, e vai precisar de gente. Até porque o próximo assunto para finalizar esse vídeo é crucial para que o Remo consiga fazer esse planejamento, pelo menos no início dessa temporada. Volta a imagem aqui para mim. Isso porque, segundo uma apuração que eu fiz, junto com fontes internas do Clube do Remo e cruzando também informações com outros colegas, né, como por exemplo o Jorge Filho do canal Meu Poderoso Leão e o Smith Riage do Chaves Remista e outros colegas da imprensa também, o próprio Magno Fernandes, Júnior Cunha, enfim, o Remo deve jogar com um time alternativo no Campeonato Paraense. Isso porque em algumas datas do Parazão vai entrar o conflito ali com os jogos da Série A. E para não ter nenhum problema, o Remo deve colocar um time alternativo. Como é que seria esse time alternativo? Geralmente é aquele time ali, aquele terceiro time do profissional, junto com atletas das categorias de base. O Remo que vai jogar a Copa São Paulo, né, deve jogar ali até metade de janeiro, pelo menos, né? É a probabilidade. Se conseguir avançar mais, maravilha também, não tem problema nenhum. Mas o Remo deve aí contar com muitos atletas da base para jogar o Parazão e vai mesclar ali com alguns do profissional para poder disputar o Campeonato Paraense, porque a prioridade do Remo é a Série A. E, na minha opinião, bem pensada essa decisão em priorizar a Série A. Não é um movimento que somente o Clube do Remo vai fazer. Outras equipes também vão fazer essa movimentação. É normal. Então, o Remo deve fazer também isso para justamente priorizar a Série A, que sabe que precisa começar bem, precisa começar pontuando o máximo possível para poder ficar numa condição positiva. Então, a informação que a gente tem é que o Remo vai jogar com um time alternativo o Campeonato Paraense e vai priorizar a Série A.
Isso é um desrespeito com o Parazão? Não. Faz parte de um planejamento, faz parte de uma necessidade que o Remo vai precisar fazer para poder dar conta de jogar as duas competições logo no início dessa temporada. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino, o que você acha de tudo isso? Coloca aqui embaixo nos comentários a tua opinião e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se puder hypar o vídeo também é importante para que a gente consiga alcançar o máximo possível de pessoas que ainda não conhecem aqui o trabalho do canal RS Live Sports. Valeu, tamo junto e até a próxima!